Primeira Igreja Batista do Pará, rumo aos 130 anos. Quantos têm o texto santo, ergam-no. Ótimo. Nós vamos continuar o estudo do livro de Apocalipse. Nós chegamos na segunda metade do capítulo 17. É muito importante que você tenha sempre a sua Bíblia com você e acompanhe, senão você, neste tipo de assunto em especial, você não vai entender quase nada. Eu vou ler os versículos 5 a 8, vocês talvez lembrem que nós já trabalhamos o versículo 5 e 6, mesmo assim eu vou ler por causa de contexto. Você me acompanha? Eu leio na Ara. Diz assim o texto santo. 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Vamos orar. Pai, abre nossas mentes, dá-nos clareza, revela-nos os teus mistérios, Pai. Dá-nos entendimento do mundo espiritual, Senhor. Abre nossos olhos, Pai. Abre os olhos dos santos, Pai. Dá-nos entendimento, Pai querido. Faz-nos ver as milícias celestiais, as pelejas no mundo espiritual. Abre nossos olhos nesta manhã. Nós te pedimos por misericórdia, não por mérito nosso, no nome de Jesus. A igreja diz amém. O resto do texto, que vai até o final do capítulo, nós leremos e então comentaremos ao longo do caminho. Nós vimos, como eu disse, os versículos 5, 6 e 7 na exposição passada. Nós vimos que há um espírito, o espírito do lucro, do ganho por trás da Babilônia. Babilônia é a noiva do anticristo, é a igreja cristã prostituída. Babilônia é a igreja que se diz cristã, afirma ser cristã, reivindica Cristo para si, mas é prostituída. Ela é misteriosa. Por que ela é misteriosa? Nós vimos que ela é misteriosa porque aqueles que são parte dela pensam que são da noiva de Cristo, pensam que são cristãos, afirmam serem cristãos. É um mistério esse grande engano. Avançando para o que lemos nesta manhã, nós vimos do versículo 8, acompanha na tua Bíblia, que está para subir do abismo, para ir, está para emergir do abismo. O abismo é o local de encarceramento de alguns demônios. Logo, é um demônio especial que está para subir deste local. Sabemos que o abismo é um local de confinamento de uma casta especial de demônio. Nós lemos a respeito deles em Judas 1:6. São os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele, Deus, os tem guardado em trevas,
presos com correntes para o juízo do grande dia. Este local, o abismo, é aparentemente terrível para os demônios que lá residem. Tanto é que quando Jesus em Gerasa faz aquele exorcismo, os demônios que estavam presentes naquele homem, por favor, não nos manda para o abismo, disseram os demônios. Você pode conferir, você sabe disso, Mateus 8, 28 a 34, Marcos 5, 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39. Esse é o abismo. O que chama a nossa atenção, aqui chama a minha atenção, é a autoridade de Jesus. Porque ele poderia ter mandado aqueles demônios para o abismo, se ele desejasse, mas assim ele não fez. Esse espírito do imundo, que é permitido subir do abismo, mencionado em Apocalipse 17:8, irá controlar o anticristo da mesma forma como demônios controlam governantes e líderes hoje. Foi assim no passado e será no futuro. Um exemplo deste controle demoníaco sobre governadores, presidentes, primeiros ministros, reis, grandes líderes está em Daniel 10:13, perdão. É um exemplo, talvez o exemplo maior. O príncipe do reino da Pérsia, um demônio, me resistiu, diz o anjo Daniel, 21 dias. Então Miguel, um anjo do Senhor, um dos príncipes, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. A parte final do verso 8, Apocalipse 17:8, fala sobre aspas, a besta que era e não é, e que tornará a vir. A NVT me ajudou a colocar isso de uma forma clara. Eu li aqui na Ara. Ela estava viva, não vive mais, mas voltará. Ou seja, subirá do abismo. Ou seja, é possível que este mesmo demônio que controlava grandes líderes, por exemplo, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, na época de João, que encontrava-se aprisionado, tornará a vir para capacitar o anticristo antes do retorno de Jesus. 9 em diante, comigo. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, ou 7 príncipes, 7 governadores. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. 11. A besta que era e que já não é também o 8º rei. E é dos 7 e vai-se para a perdição. Aqui é interessante nós notarmos que no ano 96, por aí, quando João escreveu este livro, 5 superpotências haviam caído já ao longo da história. Daí ele mencionar aí 5: Egito, Assíria, Babilônia, a Medo-Pérsia e o Império Greco-Macedônio. Um existe, diz João. Qual é o que existia na época de João? Roma. Um existe, diz João. O outro ainda não existe, mas está vindo. E aqui nós não sabemos que superpotência será. Talvez um conglomerado de nações, as 10 nações que a gente vai ler daqui a pouco. Uma aliança de poderes. Eu já mencionei isso aqui em outras pregações. Sabemos que essa superpotência, esse império, terá vida curta. Ele é descrito aqui como pouco tempo. E será destruída junto com o anticristo. Versículos 12 em diante. Me acompanha. Os 10 chifres que tu vistes são 10 reis, 10 governantes, 10 líderes, 10 primeiros ministros, não sabemos. João chama de reis. Os quais ainda não receberam um reino,
mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. No final do versículo 12, que nós acabamos de ler, há uma referência a 1 hora. 1 hora, uma referência que aponta para um breve período de tempo. Os 10 chifres que nós lemos são 10 nações, conforme eu acabei de dizer. Quem sabe um conglomerado, eu acabei de me referir. Essas 10 nações darão o seu poder ao anticristo. A gente descobre mais coisas sobre este texto, lendo Daniel 7, se você quiser manter um dedo em Apocalipse 17, e se voltar comigo para Daniel 7, você vai ver mais detalhes a respeito deste conflito. Daniel capítulo 7, 24, 25. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino, nós acabamos de dizer isso. Depois deles, um se levantará, e será diferente dos primeiros reis, e abaterá, terá um conflito com os 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, e tentará mudar os tempos e as leis. Olha que coisa curiosa, e como as leis estão sendo mudadas. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Fecha aspas. Vemos aqui que o anticristo vai se desentender, brigar e eliminar 3 grandes líderes ou nações e reinará sobre as 7 restantes. Aqui várias conjecturas são feitas e nós não podemos ser dogmáticos. Que conglomerado é esse? Que poder? Um candidato seria a própria ONU, que embora tenha 193 nações, somente 5 tem poder de veto. Um outro candidato que eu considero mais plausível é a União Europeia, já que depois da queda do Império Romano, em 476, vários grupos se viram como continuadores da defunta Roma. Primeiro o Império Franco, 481 a 843, depois o Sacro Santo Império Romano, 962 a 1806, ambos foram tentativas de ressuscitar a antiga Roma clássica. A União Europeia é a última e a mais bem-sucedida edição destas tentativas. Embora a União Europeia tenha 27 membros, os 6 membros com maior densidade demográfica dominam a União. Chama a minha atenção o fato que em uma supostamente Europa ateísta, pelo menos é para onde caminha a Europa, foi colocada uma escultura metálica da mulher sobre a besta, bem em frente ao prédio do quartel-general ou escritório central da União Europeia, na capital da União, Bruxelas, como deve estar aparecendo aqui atrás de mim. Muito curioso isso. Seria mera coincidência? Por sinal, a moeda grega, já que a gente está falando em Europa, a moeda grega de 2 euros tem a mulher Europa, consorte de Zeus, em cima de um touro, tal qual lemos em Apocalipse 17:3, que deve aparecer também atrás de mim. Apocalipse 17:3. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, além da ONU e da União Europeia, um outro talvez possível candidato, que eu diria talvez mais fraco, mais possível, é a Liga Islâmica
encabeçada por Moscou, a Liga Islâmica, Turquia, Irã, Sudão, Líbia e outros, sob a liderança da Rússia, como parece indicar Ezequiel capítulos 38 e 39. Como eu disse, esses são apenas 3 possíveis candidatos a este conglomerado de força, esse império que há de se levantar nos últimos dias. Nós não devemos e não podemos ser dogmáticos sobre a identidade dos inimigos de Israel e do povo de Deus no último momento. Então o anticristo se levantará para guerrear contra Cristo. Nós lemos no texto, o Cordeiro contra Jesus e contra seus santos, isso é a sua noiva, e os 144 mil judeus, um pequeno remanescente fiel de israelitas. Esta guerra, essa peleja, acontecerá tão logo como Jesus estiver retornando a este mundo, e será uma guerra rápida, pois Cristo destruirá os exércitos do anticristo, aspas, com sopro de sua boca na manifestação de sua vinda, segundo Tessalonicenses 2:8. O final do verso 14, volta comigo, se tu não estás de volta em Apocalipse ainda, volta comigo. O final do verso 14 fala sobre 3 grupos em círculos concêntricos, aspas, os chamados, os eleitos e os fiéis. Jesus ensina em Mateus 22:14 que, aspas, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dentre esses escolhidos ou eleitos, pouquíssimos são fiéis. O apóstolo Pedro exorta os verdadeiros cristãos a procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo isso, você jamais tropeçará, porque assim vos será plenamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutemos, pois, meus irmãos, para sermos fiéis testemunha de Jesus, onde quer que estivermos. Você tem tentado ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus, no seu ambiente, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa? Verso 15 em diante, acompanha comigo. Disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. 16. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, porque Deus lhes pôs no coração o executarem o intento dele, e chegarem a um acordo e entregarem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A prostituta aqui espalhou sua influência, literalmente ao redor do planeta. Babilônia, o cristianismo adúltero, a partir de um pequeno começo, conseguiu influenciar o mundo inteiro, povos, multidões, nações e línguas. Todavia, as 10 nações, ou superpoder político, vai usar e abusar da igreja apóstata, a Babilônia. Ele vai desprezá-la e a perseguirá. É interessante isso. É interessante isso aqui. Durante as eleições, é muito comum os poderes políticos namorarem com as organizações, igrejas e instituições cristãs. Esse tipo de casamento acontece aqui no Brasil também. De repente, nós vemos candidatos que se diziam até ateus ou agnósticos, frequentando missas. Ou nós vemos grandes líderes evangélicos ao lado de candidatos que não têm qualquer compromisso com Cristo. Outro dia
eu vi a fotografia de um grande líder ajoelhado numa igreja. Que engano é esse? Vive o tempo todo em completo desprezo a Deus e aos crentes, mas de joelho diante do Senhor. Que horror. E outros tantos, vários líderes, governadores, que de repente se tornam pessoas piedosas. Lembrem que uma das marcas significativas de Babilônia são suas alianças com o poder político. Nós trabalhamos muito aqui, domingo passado, o fato de que o cristianismo e o poder político não são incompatíveis. Não dá para caminhar juntos. E a história tem mostrado isso. Por que o poder político é incompatível com o cristianismo verdadeiro? Porque os políticos odeiam pureza e santidade, mas amam o oposto, amam dinheiro, fama, negociata e poder. Consequentemente, como vemos no versículo 16, uma vez que as alianças dos políticos com as igrejas apóstatas não lhes interessarem mais, aspas, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e queimarão com fogo. Depois de usar a igreja apóstata, a essência da Babilônia, da prostituta, do cristianismo apóstata, é a mistura da religião com dinheiro indevido e política. Todas as vezes que dinheiro ilícito, política e religião se prostituem, se misturam, o resultado é Babilônia. No início da história humana, temos o desenvolvimento de 2 tipos de religião. 2 tipos apenas. A religião de Abel e a religião de Caim. Abel representa a única forma de religião aceitável a Deus. A religião que adora com sangue, nos termos divinos, ou seja, de acordo com a palavra. A religião que apresenta o melhor de si mesmo, seu corpo, alma e espírito. Por isso que no texto diz que Deus aceitou Abel e sua oferta. Abel vem antes. Oferece o seu corpo, a sua vida, e as primícias dos seus labores. Em terceiro, Abel não coloca a sua confiança em suas boas obras, mas sim adora a Deus com o coração humilde, contrito e quebrantado. É o que a gente colhe do espírito de Gênesis e de outras passagens, como por exemplo lá em Hebreus 11. Milhares de anos se passaram e hoje a única adoração aceitável a Deus é aquela feita através do sangue de Cristo, nos termos descritos na Bíblia. Quando nós oferecemos o nosso corpo, alma e espírito a Deus, bem como oferecemos as primícias, o melhor de nossas rendas e obras ao Senhor, mas sem confiar nestas obras, colocando nossa fé em Jesus com coração humilde, contrito e quebrantado. Essa aí é a origem da religião verdadeira. E a origem da religião falsa? Caim é o criador da falsa religião. Em primeiro lugar, a adoração de Caim é inventada pelo homem e, consequentemente, não segue a palavra de Deus. Em segundo lugar, Caim apresenta a Deus o que quer que lhe seja conveniente, e não as suas primícias, não o seu melhor. Tanto é que Deus recusou a oferta de Caim também, porque o coração dele não estava correto. O texto diz que Deus recusou Caim e sua oferta. Caim vem antes.
Terceiro, Caim busca a sua própria glória, busca benefício próprio, busca seu próprio prazer, sua própria exaltação. Em resumo, embora Caim fosse um religioso, pois ele fez ofertas a Deus, ele na realidade adora a si mesmo. Em adição a tudo isso, veja, há uma tendência universal da falsa religião perseguir a verdadeira, mas a verdadeira religião nunca persegue a falsa. O assassinato de Abel é uma imagem primeva de algo que se repetiria milhões de vezes no decorrer da história humana. Lemos a respeito disso em Apocalipse 17:6, no texto, vê que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Eu até citei um livro para vocês aqui, o livro de John Fox, muito interessante sobre a sistemática perseguição dos santos. Caim é a primeira pessoa a derramar o sangue de um santo. Caim é a semente da Babilônia. Porém, Deus destrói todos os descendentes de Caim no dilúvio noético. Observe que Noé era descendente do santo Sete e não de Caim. Não existem descendentes de Caim hoje no mundo. Após o grande dilúvio, aconteceu uma divisão entre os descendentes de Noé. Um dos filhos de Noé possuía as mesmas inclinações de Caim. Seu nome era Cão. Gênesis 2:22. Este rapaz não respeitava a autoridade do seu pai Noé e por causa disso foi amaldiçoado. Gênesis 9:25. Um outro filho de Noé, chamado Sem, respeitava a autoridade do seu pai e foi abençoado. Gênesis 9:26. Foi justamente através de Sem que veio Abraão, os judeus e Jesus Cristo. Temos aqui a linhagem santa e temente a Deus. E há nesta unidade, nesse comentário, uma grande lição prática para todos nós hoje. Note que Cão foi amaldiçoado por não respeitar a autoridade, por não respeitar o seu pai. Uma característica fundamental de Babilônia é o desrespeito à autoridade pela palavra de Deus e o seu desrespeito às autoridades constituídas por Deus. E aqui também uma outra lição de cunho prático maravilhoso. Todas as vezes que nós permitimos que nossos filhos nos desrespeitem os professores, e nós de alguma maneira apoiamos, e depois que crescem, desrespeitem o chefe no trabalho, desrespeitem a polícia, desrespeitem as autoridades constituídas, nós estamos treinando nossos filhos a desrespeitarem a Deus. Nós estamos fazendo com que os nossos filhos sejam companheiro do maldito cão. Gênesis 9:22. Rebeldia e desrespeito são marcas importantíssimas da Babilônia. O maldito filho de Noé, Cão, teve um filho chamado Cuxi. Gênesis 10:6. E Cuxi, por sua vez, teve um filho chamado Nimrod. Gênesis 10:8. Nimrod foi a primeira pessoa que edificou Babilônia ou Babel. Lemos em Gênesis 10:8 e 9, se você quiser me acompanhar. Gênesis 10:8 e 9. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores
E por isso se diz, aspas, valente como Nimrod. Note que Babel foi edificada em rebelião contra Deus. É o que nós lemos em Gênesis 11:4, que os rebeldes disseram, aspas, tornemos célebres não o nome de Deus, mas o nosso nome. Tornemos famoso o nosso nome, disseram os rebeldes que edificaram Babel. A história secular nos conta que Nimrod se tornou um grande guerreiro que matava bestas selvagens e ganhou fama em todo o mundo de sua época. Historiadores como os árabes Al-Tabari, um outro historiador Setecias de Cinides, um outro historiador Flávio Joséfos, eruditos contemporâneos que trabalham em cima de fábulas como Gilgamesh, Ninmurta e Marduk e outros historiadores falam sobre este episódio. Nimrod se tornou uma representação do anticristo que viria. Nessa época, Sem, filho de Noé, pregava contra a impiedade de Nimrod. Sem, o servo do Senhor, é uma representação da imagem verdadeira que pregará contra as imoralidades do anticristo. É que a gente está trabalhando com história secular, tá? Depois de algum tempo, Nimrod foi morto, possivelmente de maneira sobrenatural. A esta altura, a altura de sua morte, Nimrod já era quase adorado pelas populações da terra. A esposa de Nimrod, Semíramis, vendo a possibilidade de perder o poder sobre os povos, fez uma manobra astuta. Sendo ela imoral e adúltera, ela engravidou de alguém. E quando o neném nasceu, ela anunciou que a criança era Nimrod ressuscitado, Nimrod reencarnado. 2 grandes cultos nasceram como fruto da astúcia de Semíramis. Um culto, eu coloquei o primeiro aqui, mas eles são concomitantes. O primeiro, o culto de Semíramis, ou Instar, a rainha dos céus. E o outro, o culto da mãe e do filho, que nada mais é Semíramis, a mãe, e o filho Tamuz, ou Nimrod ressuscitado. Este culto de Babel representa o estabelecimento da religião babilônica. Esta religião se espalha pelo mundo todo. Eu vou dizer isso de novo. Esta religião, a religião da rainha do céu e a religião ou espírito da Madonna e do bebê Tamuz se espalha não pelo ocidente, pelo mundo inteiro. Ela penetra em tudo. Exemplos da rainha do céu, que é o primeiro culto que eu mencionei, poderiam ser multiplicados ad nauseam. Inicia com a própria Semíramis, ou Instar. Esse é digamos, o ponto de partida. Instar babilônica. Se espalha para o Egito com Ísis. Vai para a Grécia com Afrodite. Depois para o Império Romano com Vênus. Pasme, Judá. Judá, o povo de Deus, com Astarte. Muito interessante, Jeremias 7:18 diz assim:
Os filhos ajuntam a lenha, Jeremias 7,18. Os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolo. Para quem? Para o Deus de Israel? Não, para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Continua. Diana, em Éfeso, quando eu visitei as ruínas de Éfeso, até hoje eles vendem a estatueta grotesca, de diversos tamanhos, uma mulher com um monte de peito, com muitos seios, coisa horrível. Avança a Nina, Cibele, na Frígia. Aqui no nosso ambiente, aqui na América, nas Américas Azteca, Coalicut, ou Coatlique, a soletração é bem complicada. E finalmente Maria. Finalmente Maria. Temos aqui um quadro de todas as rainhas do céu. Todas. Exemplos do culto, isso foi o primeiro culto, o culto da rainha do céu. O outro culto concomitante é o culto da mãe e filho, ou da Madonna e a criança, que também poderíamos dar vários exemplos. Eu tive que me conter para não dar mais exemplos disso aí, mas vários exemplos aí deste outro culto. Inicia com a própria Semíramis e Tammuz, ou Nimrod reencarnado. Na Babilônia eu não consegui imagens dos grandes portões da Babilônia. Eu não consegui uma imagem para trazer para vocês. Mas consegui a próxima manifestação desse culto no Egito, com Ísis e Horus. Na Índia, com Isi e Svara. Na Judá exílica, pasme, povo de Deus. Na Judá exílica, elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, diz Ezequiel, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando para Tammuz. O povo de Deus, os judeus, envolvidos com esse culto. Aí nós temos, penso, uma representação dos três: Semíramis, Tammuz e Nimrod. Um outro culto que eu também não consegui no Japão, Shingimu, a mãe e o filho. Um outro exemplo deste culto da Madonna com o neném é Irene e Plutus, na Grécia. E aí, Afro, Oxum e Legum Ede. Na Wicca, é uma religião pagã, vil e terrível. Temos também estátuas da deusa mãe e do filho, mas por serem imagens tão carregadas de sensualidade e tão sujas, eu resolvi não trazer, para não trazer mais insatisfação a vocês do que eu já estou expondo vocês, para não revoltar vocês ainda mais.
Mas há outros exemplos. Talvez o mais conhecido de vocês é Maria e Jesus no catolicismo. Maria e Jesus na ortodoxia russa. Maria e Jesus na ortodoxia grega. Maria e Jesus em igrejas protestantes anglicanas. Vários outros exemplos poderiam ser dados de igrejas anglicanas. Eu pensei principalmente na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, que usam a Madonna e o Neném, estátuas da Madonna e do Neném. O espírito de Babilônia penetrou, influenciou muitas religiões, inclusive o cristianismo. No início da história humana, como já disse, temos o desenvolvimento de dois tipos de religião: a religião de Abel e a religião de Caim. Abel, repetindo, representa a única forma de religião aceitável a Deus, que dá de si mesmo, o seu coração, o seu corpo, dá as primícias dos seus labores, adora com sangue, nos termos divinos da palavra, e não coloca a sua confiança em boas obras, mas adora a Deus com coração humilde, contrito e quebrantado. Milhares de anos se passaram, e hoje a única adoração aceitável é aquela feita através do sangue de Cristo, nos termos descritos na Bíblia, a oferecermos nosso corpo, alma e espírito a Deus, bem como as nossas primícias, o nosso melhor, sem todavia confiar nestas obras, nas nossas ofertas, mas sim confiando em Cristo Jesus, com o coração humilde, contrito e quebrantado. Essa é a segunda de uma tríade sequencial da Babilônia. Domingo passado nós vimos a identidade da Babilônia. Hoje nós vimos a origem da Babilônia. Domingo que vem nós vamos ter uma interrupção, é Dia das Mães, vamos ter um culto especial. No outro domingo é ECC, Encontro de Casais com Cristo. Vocês terão a alegria de ouvir o pastor Emanuel Uchoa pregando aqui. E aí então nós vamos encerrar essa tríade babilônica com a queda de Babilônia, se Deus nos der força e inspiração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.